Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, apesar da dor de cabeça me matando, eu estou aqui de volta com meu grande companheiro de programa, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta, seu pé. Fala aí, Massaro, tamo junto. Eu só tenho uma coisa a dizer: tá cheirando eleição, mano. Que vai, mano. Eu sei que você ia dizer o Trudeau tá prestes. Trudeau tá perdendo. Isso aí, programa de número 104. Estamos gravando aqui no dia 4 de outubro, uma sexta-feira. Muita coisa rolou, ataque em Israel, mas aqui a gente vai falar do outro ataque. Vamos falar o que está acontecendo, o ataque do Justiniano, que a semana, de novo, escapou, mais uma vez. Você está chegando a hora, coitado. Então, só deixando os avisos de sempre, se vocês são novos no programa, sejam bem-vindos. É um prazer estar à sua companhia aqui. Se você é novo, se você é antigo, também é muito... A companhia também é agradabilíssima. E a gente faz o programa, a gente sempre dá esse recadinho, dizendo que o programa é feito em blocos para poder simplificar a sua vida, para você poder assistir ele quando você quiser. Lembrando que se você consegue ver também a minutagem do programa, seu tocador de MP3, ou tocador de MP3 é velho, hein? Nossa, no seu tocador de podcast, ou no YouTube. E também direto no site, canadagora.com, onde, por sinal, a gente deixa também a lista das notícias do programa. Se estiver curioso, vê lá. Se você quiser apoiar a gente, não deixe de deixar o seu joinha, colocar um ranking de 5 estrelas, gente, no Apple Podcast, ou no Spotify, ou qualquer outro lugar. E compartilhe, mande seus amigos, que é sempre bom ter gente nova. Sem mais enrolação, vamos pro programa. Amareuske Ademare. Então a gente começa com o nosso bloco de notícias do país, começando sempre com as notícias federais. E hoje eu vou quebrar o protocolo e vou deixar o pé começar. Eu preciso de um Tilenol. Alemanha alerta o Canadá que apetite da Europa por gás natural deve encolher. A emissária especial da Alemanha para a ação climática, Jennifer Morgan, comentou que a demanda por gás natural na Europa, incluindo da Alemanha, diminuirá significativamente no futuro. Morgan, que já liderou o Greenpeace Internacional, afirmou que a Alemanha e a Europa estão investindo em energias renováveis e projetam uma queda de 30% nas importações de gás até 2030 e 96% até 2050. A guerra da Rússia contra a Ucrânia e a consequente redução no fornecimento de gás russo também contribuem para a mudança. Morgan destacou que, apesar da necessidade contínua de importação de GNL, a Alemanha está com reservas de gás cheias e está mais focada na eficiência energética em energias renováveis que já abastecem 60% da eletricidade no país. Mesmo assim, a Alemanha precisa de minerais críticos e hidrogênio do Canadá, e os dois países firmaram um pacto de exportação de hidrogênio no valor de 600 milhões de dólares. Políticos conservadores canadenses criticaram a posição da Alemanha e defenderam a expansão da produção e a exportação de gás natural canadense. Só para lembrar, o gás natural canadense é uma força que tem bastante, é bastante competitivo, mas essa questão toda do meio ambiente tem causado alguns problemas para a importação. E a Alemanha já decidiu fazer outras coisitas. Já perdemos essa bocada. Ainda nas notícias federais,
O ex-ministro... Quando eu li essa notícia, eu li errado, né? Que eu li assim, ex-primeiro-ministro Trudeau. Eu falei, não, é ex-ministro de Trudeau critica a PMO por acesso ao primeiro-ministro. Marc Garneau, ex-ministro de Transporte e das Relações Exteriores do Canadá, criticou o primeiro-ministro Justin Trudeau e o seu gabinete, afirmando que não tinha certeza se as suas opiniões chegavam ao líder. O Garneau sentiu que alguns ministros tinham mais acessos ao Trudeau, o que ele nunca experimentou, apesar de o primeiro-ministro afirmar que a sua porta estava sempre aberta. No seu livro, Garneau descreve sua surpresa ao ser nomeado ministro do Transporte e o seu subsequente afastamento inesperado para relações exteriores, sem estreitar laços com Trudeau. Ele só foi consultado uma vez para dar conselhos sobre assuntos importantes. Garneau está preocupado com a reputação internacional do Canadá, quem não está, argumentando que o país não conhece bem o Indo-Pacífico e não possui credibilidade nas relações exteriores. Apesar dos esforços do governo para aumentar o gasto militar, ele menciona o crescente desinteresse internacional no Canadá, visível em falhas diplomáticas recentes. Garneau não comentou se o Trudeau deve deixar a liderança do partido. Eu vou começar o troféu Capitão Óbvios aqui, porque eu acho que nenhum país está investindo direito em relações internacionais ultimamente. Acho que o troço só está engrossando. Mas não tiro o mérito das palavras do menino Mark aí, que realmente nossa relação internacional aqui está bem triste. Então, o interessante é que o Garneau, cara, o problema é que eu vi essa entrevista dele e ele, cara, eu acho um pouco fraco do ponto de vista falar, eu não tinha acesso ao gabinete. Primeiro que quando você chega na política, ninguém tá ali para ser amigo, tem ali para ser aliado. E o governo precisa de ministros que vão se destacar. Você não vai esperar um dia o primeiro-ministro chegar e falar, oi, vem aqui, vem ser o meu primeiro-ministro vedete. Não, você tem que buscar o seu espaço. Se você não tiver condições de ter acesso ao primeiro-ministro, é porque tá algum problema, cara. Você tem que fazer esse papel. Agora, depois que você vai ficar falando, eu não tinha acesso ao ministro, porque outros tinham mais acesso. Porque, talvez, você tem que se perguntar, será que as ideias que você levava para o ministro eram tão interessantes assim? Ou será que você estava esperando que ele ia considerar você ser um grande ministro por causa do seu passado como astronauta? Então, assim, agora falar isso é muito fácil. Eu acho um pouco até meio, fraco do Garneau de chegar agora falando, porque eu não tinha acesso. Porque agora que você saiu, fica muito mais fácil você chegar e colocar esse ponto de vista. Mas todo mundo sabe também que as relações internacionais foram enfraquecidas com o Trudeau, mas isso é um outro ponto de vista. Mas vamos aqui, o Trudeau pede aos líderes mundiais das Nações Unidas que ignorem diferenças para o bem maior. Em um momento de crescente instabilidade mundial, o primeiro-ministro Justin Trudeau enfatizou a necessidade de líderes globais colocarem de lado suas diferenças para enfrentarem os desafios globais e garantir um futuro justo para todas as gerações. Durante a cúpula do futuro na Assembleia Geral das Nações Unidas, Trudeau argumentou que a responsabilidade coletiva é essencial para resolver questões como mudanças climáticas, desigualdade e a inflação. O evento, iniciado pelo secretário-geral que ninguém escuta no mundo, Antônio Guterres, visa reformar a ONU e promover o multilateralismo. Trudeau também destacou o compromisso do Canadá com a Agenda 2030 e discutiu a crise no Haiti e ações contra as mudanças climáticas. Conflitos geopolíticos como a invasão na Rússia da Ucrânia e o conflito Israel-Palestina também tiveram destaque na Assembleia. Além disso, Trudeau enfrentou desafios políticos no Parlamento canadense, como uma moção de confiança que foi votada contra ele. Então, só para dizer uma coisa aí, repito, não sou eu que estou falando, não é teoria da conspiração, mas os especialistas, muitos especialistas já têm se perguntado sobre o real papel da ONU nas questões mundiais, porque até agora a gente não tem visto muito resultado, mas isso é um outro assunto. Tá feio. Essa notícia aqui eu coloquei porque eu achei interessante, caiu assim no meu colo e eu resolvi dar uma lida, que falava exatamente do Brasil. Dizer que o litoral do Brasil está erodindo mais rápido do que nunca, deixando casas em ruínas. Quer dizer que a elevação do nível do mar impulsionada pelo aquecimento global subiu 13 centímetros nos últimos 30 anos,
ao longo da costa brasileira, causando a destruição de 500 casas na comunidade de Atafona, no norte do Rio de Janeiro. O painel da ONU sobre mudanças climáticas alertou que o nível do mar está subindo mais rápido do que nunca, e projeções indicam que o oceano pode avançar até 150 metros para o interior nos próximos 28 anos. Essa situação afeta não só essa cidade, mas várias comunidades costeiras ao longo de 8.500 quilômetros do litoral atlântico do Brasil. Eu só coloquei essa notícia aqui porque a gente quase nunca fala de Brasil, e enquanto eu estava fazendo a triagem das notícias da semana, por conta do encontro dos países na ONU, eu acho que ela acabou ganhando a atenção. E como saiu aqui na mídia canadense, queria colocar aí, só para... Eu sei que a gente não fala do Brasil, mas eu assisti ontem o último debate da Prefeitura de São Paulo, mas eu quero falar disso. Mas seguindo aqui, ó. Comprar uma casa pode permanecer fora do alcance de muitos canadenses num futuro bem próximo, porque a expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Banco do Canadá nos próximos meses dificilmente resolverá a questão da acessibilidade à moradia, afetando negativamente a popularidade de quem? Do nosso primeiro-ministro Justin Trudeau. Economistas e agentes imobiliários destacam que mesmo com a queda das taxas, os preços elevados nas casas e o baixo poder de compra dificultam o acesso à habitação para muitos canadenses. Desde o início da pandemia em 2020, as taxas de juros aumentaram assim como os preços das casas, enquanto a imigração elevou ainda mais a demanda e os preços no mercado imobiliário. Apesar de algumas mudanças nas regras do empréstimos hipotecários para facilitar a compra de imóveis para jovens, os críticos temem que isso impulsione os preços. No entanto, a ministra das Finanças e Economia, Chrystia Freeland, argumenta que a medida incentivará a construção de novas casas para atender a crescente demanda. Vamos ver se é isso aí mesmo. Minha ex, quase futura primeira-ministra. Não deu certo. Isso daí já era, você daí esquece. O banco TD vai pagar 20 milhões de dólares para resolver uma investigação de spoofing. O Toronto Dominion Bank concordou em pagar mais de 20 milhões às autoridades estadunidenses para resolver uma investigação sobre táticas fraudulentas de negociação de um ex-funcionário visando manipular o mercado de títulos de tesouro dos Estados Unidos. O banco canadense firmou um acordo de persecução diferida de 3 anos, conforme informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em um processo do Tribunal Federal de Nova Jersey. A investigação criminal e civil envolveu a colocação de centenas de ordens fraudulentas no valor de dezenas de bilhões de dólares para criar uma falsa oferta e demanda no mercado secundário de títulos nos Estados Unidos, executado pelo ex-trader Jayakumar Nadaraja. O banco concordou em pagar uma multa criminal de 12 milhões de dólares e meio para encerrar as investigações civis da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos e da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira, além de aproximadamente 9,5 milhões em penalidades criminais relacionadas ao acordo. Adicionalmente, eles vão pagar 4,7 milhões em compensação às vítimas e 1,4 milhões para o governo, que vai ficar com a sua faixa sempre, né, cara? Você vai lá dar uma olhada no quanto eles fizeram de lucro, você vai ver que isso daí pra eles foi só, beleza, tapinha nas costas, irmão, não faz mais isso, mancada, irmão, mancada. Beleza, como é que é? É que ele tapinha na mão, assim, não faça isso, bobinho. Tá bom, professor, eu não faço mais. E os veículos elétricos fabricados na China agora estão sujeitos a uma tarifa de 100%. O recente imposto de 100% do Canadá sobre os veículos elétricos e alguns híbridos fabricados na China entrou em vigor visando proteger o setor emergente de veículos elétricos no país. Enquanto o governo canadense busca nivelar o campo de jogo para os trabalhadores locais, críticos alertam que a medida pode impactar objetivos ambientais e resultar em uma guerra comercial com a China. O primeiro-ministro Justin Trudeau justificou a tarifa como uma resposta às supostas vantagens injustas que a China teria no mercado global devido a subsídios estatais. A decisão do Canadá seguiu um movimento similar
dos Estados Unidos, mas foi mais agressiva que as respostas da União Europeia. Analistas estão preocupados com o impacto nos preços dos veículos elétricos e no ritmo de adoção, dada a nascente indústria canadense. Além disso, a China iniciou uma investigação antidumping sobre importações de canola no Canadá em retaliação, sinalizando potenciais tensões comerciais futuras. Então, aí o que acontece? Tem vários pontos aí. Primeiro que todo mundo fala, porque tem que fazer tudo elétrico. Só que a China tem carro elétrico bom e barato, os caras não querem deixar entrar, porque a gente aqui ainda está atrasado. Aí os caras falam que é porque os caras usam mão de obra escrava e que tem subsídio, mas aqui a gente também tem subsídio para um monte de coisa. Aí a China falou, beleza, vocês querem encher o saco? Nós vamos atacar a canola, que é sempre a vítima, porque a canola já foi atacada daquela vez que teve os Michael que prenderam a mulher da Highway. Ou seja, todo mundo tá querendo... não, porque tem que eletrificar. Mas, se a gente puder impedir os outros de vender e ajudar nosso mercado, vamos que vamos. Vamos ver no que vai dar. E só tem uma coisa a dizer. Quem vai acabar pagando mais caro é nós mesmos. Isso, o povão. Que? Nós? Nunca vi isso. Comprar um carro elétrico, que não é o meu caso. Há uma batalha se formando sobre a justiça geracional, já que o Bloco Québécois exige um aumento das pensões. Olha lá, Blanchet apareceu colocando suas manguinhas. O primeiro-ministro Justin Trudeau se encontrou com idosos na residência Les Résidences de Bellage, Les Résidences de Bellage do Vallée do Lièvre em Gatineau. Que nome, rapaz! Um debate sobre os gastos do governo com as diferentes faixas etárias se intensificou, com o Bloco Québécois exigindo um aumento de 10% nos pagamentos do Old Age Security, o OAS, para idosos entre 65 e 74 anos. Yves-François Blanchet, líder do Bloco, condicionou o apoio ao governo à aprovação desse aumento ainda neste mês. Os benefícios para idosos já são a parte de maior crescimento do orçamento federal, com despesas previstas subindo de 80 bilhões de dólares para 100 bilhões até 2028 e 2029. Enquanto isso, outros programas como o Employment Insurance e o Canada Child Benefit recebem menos financiamento. Apesar da pressão, o governo liberal não decidiu como vai votar a respeito da moção do bloco. Eles enfatizam as iniciativas de cuidados dentários e farmacêuticos como prova do seu compromisso com os idosos. Os críticos apontam que o aumento beneficiaria mais os idosos ricos do que os mais vulneráveis. Assim, o Trudeau já se tocou que acabou o dinheiro, né? Não tem mais como ficar aprovando as coisas. Já fez aquele toma lá da cá com o Jagmeet Singh, aprovou o negócio dentário. Aí agora tá pedindo pinico, porque o Singh vazou. O Blanchet tá ali só tentando sugar o último sangue da vítima ali no chão. Tá acabado, dizendo assim, não, me dá aí que eu te dou um resto de apoio, te dou um tapinha na costa. Aí o Trudeau tá assim, pô, mas cara, eu tenho que lutar, eu tenho que mostrar que eu ainda consigo. Eu falei, tá duro. E o mais legal nisso tudo é que o bloco tá apertando aos poucos, que tá dizendo que talvez vai ter uma eleição até antes do final do ano aí, e ele tá tentando ganhar algumas coisas para a questão dos idosos. Só que o interessante nisso tudo é que, por exemplo, o Canadá fez o programa para dentário para as pessoas até 90 mil, uma renda familiar de 90 mil. Só que, o que acontece? O Quebec queria pegar o dinheiro, porque o Quebec já tem um programa, né? Aqui. Aí falou, não, o programa é para todo mundo. E aí saiu hoje que o subministro da saúde mandou um memo para os CIUs, para as redes de saúde, falando que era para negar as pessoas de baixa renda que tivesse pedido. Cara, ou seja, o cara tá catou de dentro, tá lascado, é por causa da treta entre o Quebec e o tal, porque o Trudeau e o Legault estão se matando aí por causa da imigração. Eles estão atacando quem precisa, porque estão falando que o Trudeau com essa lei está atacando as pertinências e as leis do Quebec. Ou seja, você vê como que o negócio vai feder daqui para as eleições. Mas isso é só o começo e o bicho ainda vai pegar. E continuando aqui, o CRTC examinará mais de perto os meios de comunicação de língua chinesa e houve um inquérito sobre a interferência estrangeira. Durante as investigações sobre a interferência estrangeira no Canadá, testemunhos revelaram preocupações sobre a influência da China em veículos de mídia em língua chinesa no país. Scott
Cliff, do CRTC, afirmou que as revelações levantaram questões sobre o controle e a influência indevida da China, o que motivará o órgão a investigar mais o caso. Testemunhos de jornalistas relatam pressões da China e Índia para que veículos de mídia de suas diásporas no Canadá favoreçam a narrativa governamentais e evitem assuntos que são tabu. Isso inclui ameaças de retirada de anúncios de dificuldades, anúncios e dificuldades como retenção de vistos. Victor Hu destacou que os temas delicados para a China incluem Taiwan, Hong Kong e os direitos dos uigures. O serviço de inteligência do Canadá classificou a influência da mídia em chinês como uma ameaça à segurança nacional. A comissão liderada por Marie-José Hug analisará as implicações dessas interferências, prosseguindo com a consulta à comunidade da diáspora. Ou seja, a gente sabe que já teve aquela investigação e a gente sabe que a China não brinca em serviço quando se fala de influência e propaganda. Será? Pequenas e médias empresas vão receber descontos de carbono em dezembro. Vou mandar um lápis para casa. A Chrysler Freeland anunciou que o governo canadense vai emitir reembolsos de precificação de carbono para pequenas e médias empresas até o final deste ano, totalizando mais de 2,5 bilhões de dólares para cerca de 600 mil negócios em dezembro. Isso aí, você não está fazendo a conta, dá quase 4.100 dólares por cada um. Os valores reembolsados vão depender da província em que a empresa opera e do número de funcionários. Por exemplo, uma empresa em Ontário com 10 empregados vai receber 4 mil dólares de reembolso, enquanto uma em Saskatchewan com 499 vai receber 576 mil de reembolso. Além desses, novas taxas vão ser reduzidas de transação para cartões de crédito, que vão entrar em vigor em 19 de outubro, economizando cerca de 1 bilhão para as pequenas empresas nos próximos 5 anos. O código de conduta revisado para a indústria de cartão de pagamento também foi anunciado. A Federação Canadense de Negócios Independentes celebrou as medidas, mas reiterou sua oposição ao imposto do carbono. Adicionalmente, foi divulgada uma lista final de produtos de alumínio e o aço da China, que vão estar sujeitos a uma tarifa de 25% a partir do dia 22 de outubro. É aquela história, a eleição tá chegando, precisa de apoio de alguém, né, cara? Mas eu fico feliz porque pequeno empresário nesse país sofre pela madrugada. Voltando a falar de política, o voto de confiança sobre as mudanças liberais no imposto sobre os ganhos de capitais foi adiado. A ministra de Finanças, Chrysler Freeland, ela está prestes a apresentar uma legislação para formalizar as mudanças na taxa de inclusão e ganhos de capital anunciado no orçamento da última primavera. O governo enfrenta um cenário desafiador com uma votação de confiança e uma moção orçamentária incerta e também a pressão de uma votação sobre o ultimato do Bloco Québécois. A moção necessária para legislar a alteração nos impostos sobre o ganho de capital estava programada para a semana passada, mas foi adiada devido a outras questões de privilégio em pauta na Câmara dos Comuns. O debate sobre essas questões não tem prazo definido, e o que torna incerto o reagendamento da votação. Além disso, o governo liberal precisa decidir sobre uma moção do bloco que solicita uma recomendação real para um projeto de leis para aumentar os pagamentos de pensão de segurança da velhice para idosos entre 65 e 75 anos. Em 2022, os liberais já haviam aumentado essa pensão em 10% para aqueles com mais de 75 anos. E ainda falando de política internacional, que o troço tá pegando, Israel tem o direito de se defender, mas uma guerra mais ampla deve ser evitada. Isso foram as palavras do primeiro-ministro. Um conflito intenso entre Israel e Hezbollah no Líbano escalou com o lançamento de mísseis do Irã em direção a Israel, que respondeu com operações aéreas e envio de tropas terrestres. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, condenou o ataque do Irã, chamando o regime de terrorista, e alertou sobre o risco de uma guerra regional mais ampla. Em uma ligação com líderes do G7, o Trudeau e outros enfatizaram a necessidade de buscar a paz e opções diplomáticas, incluindo uma solução de 2 estados. Nos últimos dias, a volatilidade do Oriente Médio aumentou as preocupações internacionais de um conflito mais abrangente, e a ministra das Relações Exteriores canadense, Melanie Joly,
destacou a urgência de evitar uma guerra em grande escala e encorajou os canadenses no Líbano a deixarem o país com ajuda governamental. Desde sexta-feira, mais de 400 cidadãos partiram por meio do aeroporto de Beirute com voos para Istambul, mas muito ainda hesitam em sair. Se você não acompanhou essa semana, você está vivendo uma caverna e infelizmente teve essa escalada na guerra essa guerra que Israel declarou inicialmente contra a Palestina e agora está atacando o Irã e o Líbano. Se você tiver mais interesse, quem tiver mais interesse sobre isso daí, eu recomendo você dar uma ouvida no Petit Jornal, com o professor Tanguy Baghdadi e o professor Daniel Souza. Eles fizeram uma cobertura bem legal, desde segunda-feira. São blocos de meia hora, você pode assistir os episódios de segunda, terça e quarta. Estão muito bons, falando exatamente sobre isso. E, como sempre, a recomendação é dar uma olhada no Xadrez Verbal, que os caras começaram a falar isso na semana passada, e essa semana, com certeza, vai ter mais coisa. Mas é triste. Durante o programa tem outras notícias que falam de repercussões disso daí, inclusive de infelizmente, né, ataques tanto a judeus quanto a libaneses aqui no Canadá, que estão acontecendo por canto dessa coisa. Então, o ser humano sendo o seu melhor. E o Canadá tornou ilegal o envio de microeletrônicos para a Rússia. O Kremlin tem utilizado redes de intermediários para conseguir eletrônicos essenciais na fabricação de armas para a guerra na Ucrânia, desafiando as sanções internacionais. Apesar dos cientes de casos de empresas e indivíduos que fornecem ilegalmente microeletrônicos à Rússia, as autoridades canadenses têm feito pouco para aplicar suas leis. O esquema internacional com empresas de fachada e agentes de transporte permitiu que a Rússia importasse tecnologias sancionadas do valor de pelo menos $1 bilhão. Observadores apontam que a Rússia usa componentes ocidentais em suas armas apesar de sanções. Dados emergentes mostram que endereços no Canadá estão relacionados a esse esquema de exportação ilegal. As autoridades canadenses ainda não apresentaram acusações formais, mesmo com evidências crescentes. Em contraste, os Estados Unidos têm adotado medidas agressivas para processar violadores das sanções. A falta de ações no Canadá é vista como uma falha em abordar uma questão de segurança nacional e coordenar efetivamente com outros aliados na aplicação de sanções. E para fechar as notícias canadenses, o Trudeau e a Melanie vão para a francofonia enquanto as tensões da guerra tomam conta do Oriente Médio. O primeiro-ministro e a ministra de Relações Exteriores participaram da cúpula da francofonia da França, onde eles devem dialogar com representantes do governo do Líbano. O evento ocorreu em meio às tensões no Oriente Médio, marcadas por um ataque aéreo israelense, como a gente já falou, né, que acabaram matando o Hassan Nasrallah, que era líder do Hezbollah, em Beirute, no Irã. No Líbano, nossa, eu falei Irã. E resultou em mais de 1.000 mortos, incluindo 2 libaneses canadenses. A Israel já iniciou uma invasão terrestre no sul, como a gente já falou, né, intensificando os conflitos na região. Durante a cúpula, o Trudeau e a Jolie destacaram a necessidade de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah e reafirmaram o direito de Israel de se defender. Paralelamente, vão haver discussões sobre imigração e as demandas de Quebec, como o premier François Legault, propondo zonas de espera temporárias para requerentes de asilo, uma ideia considerada problemática pelo ministro da Imigração Federal Escalador de Árvores, Mark Miller. Além disso, a cúpula vai abordar também temas como igualdade de gênero, ação climática e cooperação econômica internacional. Essa declaração do Trudeau, eu vi muita gente meio tensa com o que ele falou, porque ele está dizendo que Israel tem o direito de se defender e, obviamente, grupos palestinos aqui ficaram bem revoltados com ele, porque ele não reconheceu nessa declaração dele o fato de que Israel já matou mais de 40.000 pessoas, né, dentro da região da faixa de Gaza, o que não invalida, né, nenhuma das mortes israelenses durante o ataque dos Hezbollah, mas a grande crítica era que é como se ele tivesse, nessa declaração dele, ele tivesse tomado o lado das dores só de Israel e não tivesse reconhecido o massacre que eles estão fazendo na região. E
E sem mais enrolação, a gente fecha o nosso bloco de notícias federais e a gente começa dando uma volta pelo país, continuando no próximo bloco com British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. A gente já volta. British Columbia. British Columbia. Então vamos ver. A primeira notícia é que os trabalhadores de terminais de grãos chegam a um acordo provisório, encerrando aquela greve de 4 dias. Uma greve de 4 dias que ameaçava interromper o transporte de grãos no Canadá terminou com um acordo provisório entre o Sindicato dos Trabalhadores de Grãos e a Associação dos Elevadores de Terminais de Vancouver, que duraria até dezembro de 2020. Esse acordo vai durar até dezembro de 2027 e vai ser votado agora, dia 4 de outubro. Já foi, né? Hoje, isso. Trazendo um alívio para os agricultores canadenses afetados. Essa foi a semana da greve dos portuários, né? A costa leste dos Estados Unidos, a galera entrou em pânico, porque foi todo mundo querendo entrar em greve também. Mano, e o interessante é que até a Kamala Harris estava com medo, né? Porque vão ser ela na pegada que tá. Estão criticando a economia dela pra caramba. Se os caras não voltassem logo, mas tudo bem. Homem da Colômbia Britânica encontra trilha de dinossauros perto da Hudson Hope. Sheldon Marion, um entusiasta de fósseis de Hudson Hope, encontrou pegadas de dinossauros perto de Carbon Creek. Após mostrar a descoberta ao Museu Real da British Columbia, ele conseguiu confirmar o local como um sítio de rastros de dinossauros, agora buscando preservá-lo com a ajuda da comunidade local e das primeiras nações. E aí, mano? Os dinos aí na pista, ó. Jurassic Park, velho. Isso aí. Jurassic Park com a British Columbia. E o Conselho Escolar de Vancouver criticou mais de 99 anos de arrendamento para um desenvolvedor. Olha a treta. O Conselho Escolar enfrentou críticas severas depois de aprovar a concessão de um contrato de arrendamento de 99 anos de um terreno ao sul da escola primária Sir Sanford Fleming para um desenvolvedor privado, gerando preocupações sobre a acessibilidade e flexibilidade futura no uso do terreno em meio ao crescimento da cidade. Pra que mais escola, né, cara? Pra que mais escola? O Canadá registra sua menor taxa de fertilidade pelo segundo ano, segundo a Estatística Canadá. O Canadá registrou sua menor taxa de fertilidade pela segunda vez consecutiva em 2023, com 1,2 filhos por mulheres, ajuntando-se ao grupo de países com fertilidade extremamente baixa, devido a fatores como o alto custo de vida e o adiantamento da maternidade para idades mais avançadas, o que também está associando a um aumento dos nascimentos prematuros. Ou seja, não está fazendo filho, então vamos de novo falar de imigrante, mas aí de novo, quando se fala de imigrante é o mal de tudo que acontece. Fica nesse vai e volta aí, nesse círculo vicioso aí. Essa semana eu estava escutando um tiozinho no Instagram, ele dizendo que o Japão hoje tá a galera correndo para comprar casa no Japão, tem casa de graça, casa de $1, etc e tal. Uhum. E ele comentou que esse é um fator interessante que a gente não vê com frequência, mas esse é um efeito do envelhecimento do país. Ele diz que o fato de, quando você vê um país em desenvolvimento, em crescimento, uma das coisas que mais afeta é exatamente o mercado imobiliário. Você consegue ver casas sendo construídas, imóvel para lá e para cá. E quando o país está morrendo, você consegue ver casas paradas, casas sendo vendidas, abandonadas, cidades inteiras morrendo. E eu falei, olha só que interessante. E considerando que o crescimento populacional do Japão está negativo, faz sentido. E fechando BC, a venda de casas na área de Vancouver caiu 3,8% em comparação com setembro. Olha aí minha previsão. As vendas de casas na área de Vancouver caíram em setembro em comparação ao ano anterior, enquanto as listagens aumentaram, pressionando ligeiramente os preços para baixo, apesar das recentes deduções nas taxas de juros do Banco do Canadá. Aqui é outra história, né? Aqui o troço tá inflacionado e a galera não vai comprar. Não tem nada a ver de encolhimento, não. Alberta, the Wild Rose Country.
Vai lá pra terra sua amiga, pé. Alberta, The Wild Rose County. Wild Rose, primeira-ministra do Canadá. Do Quebec, olha isso. Do Canadá. O governo de Alberta quer incentivar as empresas de areias bituminosas a contratar mais moradores locais. O governo de Alberta busca incentivar empresas de extração de petróleo, como em Fort McMurray, a contratar mais trabalhadores locais em vez de usar o modelo fly-in, fly-out, que leva trabalhadores temporários de fora da região, visando fortalecer a comunidade local e reduzir os impactos negativos dos acampamentos de trabalho na área. Aí, ó, vou usar força-tarefa local. Tá certo, cara, tá certo. Tá certo, certíssimo. Acredito que eu concordei com a dona Shania Smith, enfim. Uma mulher de Alberta foi premiada com a Ordem de Excelência por transformar tragédias em defesas que salvam vidas. Kim Reuter, motivada pela perda trágica de seu filho Brock devido a uma parada cardíaca, se tornou uma defensora da capacitação de atendentes de emergência para orientar os chamadores sobre o uso de desfibriladores, sendo reconhecida por seu impacto significativo ao receber a Alberta Order of Excellence. Pô, parabéns para Kim. É muito triste que ela tenha que ter perdido o filho para isso ter acontecido, mas parabéns. Aí a Alberta dando mancada aqui, ó, porque a Alberta está agora empatada com o salário mínimo mais baixo do Canadá. A Alberta, que há 6 anos tinha o maior salário mínimo no Canadá, agora está empatada com Saskatchewan, com o menor valor de $15 por hora, enfrentando críticas por não reajustar esse valor desde 2018, enquanto outras províncias aumentaram seus salários para acompanhar a inflação e despesas crescentes. Como se acompanha alguma coisa, mas tudo bem. Saskatchewan, land of living skies. Chegamos lá. Saskatchewan. Então, a eleição provincial começa em Saskatchewan e o NDP e o Partido Conservador lançam campanhas oficiais. O líder dos partidos Saskatchewan Party e o NDP de Saskatchewan, Scott Moe e Carla Beck, iniciaram suas campanhas eleitorais provinciais, propondo diferentes abordagens como questões econômicas e de custo de vida, com o Moe prometendo cortes significativos no imposto de renda e Beck focando em suspender o imposto sobre combustíveis e congelar outros impostos, enquanto as pesquisas indicam uma corrida acirrada entre os partidos. Todo mundo cortando aí, dizendo que não vai ter. Só comecei a eleição, todo mundo vira... Todo mundo cavacaqueiro. Positivo e tal. Friendly, Manitoba. Manitobinha, vamos para nossa friendly Manitoba, porque o salário mínimo aumenta em Manitoba. Isso aconteceu no dia 1º de outubro, que a partir do dia 1º de outubro o salário mínimo aumentou em 4 províncias canadenses. Ontário foi para 17,20, então anota aí. Saskatchewan para 15, Manitoba para 15,80 e a Ilha do Príncipe Eduardo para 16, com todos esses ajustes vinculados à inflação, enquanto as disparidades regionais ainda geram debate sobre a suficiência desses valores. A gente já falou muito isso aqui, se alguém consegue ver com o salário mínimo a resposta, eu acho que você já sabe. E ainda em Manitoba, o Premier não vai divulgar os termos financeiros do apoio de Manitoba à remodelação da Portage Place. A Premier Rob Kinew confirmou o avanço do projeto de reurbanização de Portage Place, avaliado em $650 milhões, incluindo uma nova torre médica, mas não divulgou quanto o governo de Manitoba vai pagar pelo espaço alugado, gerando críticas por falta de transparência nos gastos públicos. Eu vou fazer uma vírgula aqui, que eu gosto desse comentário sobre o que o Felipe e o Matias fazem lá no programa. Estou falando de $650 milhões, mas $650 milhões é grana pra cacete pra eu e pra você. O orçamento da província, isso geralmente é pinga. E que os caras estão reclamando do projeto de reurbanização, que já não é um troço barato. Isso aí bom, enfim.
Mas o Premier de Manitoba ele pede desculpas a advogados de defesa por culpar o caso do Inhard pela destituição de membros do seu caucus. O Premier de Manitoba, Wab Kinew, pediu desculpas aos advogados de defesa por ter expulsado o deputado Mark Waskiliu da bancada do NDP devido à associação de um colega advogado ao empresário Peter Niar, reconhecendo que a sua declaração anterior não respeitou a importância crucial dos advogados de defesa no sistema de justiça. Para quem não sabe, esse Peter Niar está numa situação muito, muito feia aqui, e aí, é lógico, quando o cara está nesse tipo de situação, ninguém quer nem tipo assim falar que é amigo conhecido que tirou foto, né? Os caras, primeira coisa que vai lá deletar as fotos do Facebook. Mano, esse cara tá numa situação zoada aí, mano, vou lá tirar tudo. A gente fecha as notícias dessas províncias do centro e segue agora para Ontário e Quebec. Já volto, segura aí. Ontario, a place to grow. Então, voltando para Fordlândia. A primeira notícia é que o cientista do Zoológico de Toronto está concorrendo ao Prêmio Nobel de Conservação Animal. A terceira série minha é muito forte, né? Você pensou em ler com uma vírgula aqui. Prêmio Nobel de Conservação Animal. Então, a cientista da vida selvagem Gabriela Mostromônaco, do Zoológico de Toronto, foi indicada ao Prêmio Indianápolis de 2025, considerando o Prêmio Nobel da Conservação Animal por suas contribuições significativas para a sustentabilidade de espécies, incluindo o desenvolvimento de ferramentas para a reprodução assistida de bisões e a criação de um banco diversificado de células vivas no Canadá. Bacana. Parabéns para Gabriela. Tomara que ganhe. E o ex-capitão, não é o Bolsonaro, cadê? Nossa! Encontrou um drive USB carregado com pornografia infantil no chão. Adrian Smith, um ex-capitão dos cadetes da Força Aérea acusado de crimes sexuais contra 3 crianças, nega todas as acusações enquanto o julgamento prossegue com o encerramento das alegações finais que são previstas para o dia 10 de outubro. Então, assim, tem aqui o negócio é feio, tem em toda a área, essa coisa de pedofilia, os especialistas falam que esquece a ideia daquele tiozão de 60 anos que vive sozinho no subsolo dele lá, esquece isso, não tem mais o perfil. Eles já fizeram operações aqui que pegaram homens de 16 a 80 e poucos anos, então, e são advogados, estão em jornalismo, tem em todas as áreas, então muito cuidado aí para quem tá nessa pegada aí. Criança. E ainda em Ontário, Sol Mamakwa, do NDP de Ontário, quer feriado provincial para o Dia da Verdade e Reconciliação. O vice-líder do novo Partido Democrático, do NDP, e o único representante indígena no Legislativo de Ontário, planeja propor legislação para tornar o Dia Nacional da Verdade e Reconciliação um feriado provincial pago, buscando o apoio dos conservadores progressistas, mas enfrenta a resistência de alguns líderes indígenas que preferem focar na educação sobre o legado nas escolas residenciais. Eu queria um feriado, mas não acho ruim. Eu fui muito escroto aqui, que eu devia estar pensando no dia de ter consciência, mas... E tá chegando, mano, vai ter feriado aí. Tu queria descansar um pouco. Já falei, volta pro Quebec, mano, aqui a gente descansa. O sistema Sunshine List de Ontário agora é injusto com as pequenas cidades, dizem os prefeitos. O governo de Ontário exige que os municípios relatem anualmente quais de seus funcionários ganham mais de 100 mil dólares por ano, mas devido à inflação, pequenas cidades como Shawinigan consistem que o limite desatualizado estão pressionando por uma revisão na lei de divulgação salarial do setor público de 1996, argumentando que o valor de 100 mil em 2024 não reflete mais a alta remuneração e o compromete a privacidade e a competitividade. Eu tenho duas coisas a dizer aqui. Primeiro, que eu acho que salário de funcionário público, sim,
tem que ser revelado, todo mundo tem que saber. Segundo, eu acho também que os funcionários públicos têm que ganhar muito bem, principalmente quem trabalha na área da prefeitura. Só que existe um certo desequilíbrio, porque como existe a interdependência de cada organismo, seja provincial, federal ou municipal, existem algumas aberrações onde a gente vê, como em municípios aqui de Quebec, onde um conselheiro, que seria um vereador em São Paulo, um conselheiro de uma certa vila de Quebec pode ganhar mais do que o primeiro-ministro da província, ou seja, você vê um vereador ganhando mais que um governador, então precisa ter um certo controle nisso aí. Tá certo, defendo, tá apoiado. Olivia Chow defende o imposto residencial vago que passa por grandes mudanças. A prefeita de Toronto defendeu as mudanças no imposto sobre imóveis desocupados em Toronto após mais de 150 mil pessoas terem sido erroneamente notificadas para pagar a taxa. E há planos para simplificar o processo de comunicação e declaração para aliviar a crise habitacional, apesar das críticas de alguns conselheiros. Tá certo. O problema não é o imposto, é o trabalho de quem divulgou esse troço. Exatamente. E a pista do aeroporto de Billy Bishop está a um passo mais perto da extensão. Billy Bishop Toronto City Airport deve implementar áreas de segurança nas extremidades da pista até o dia 12 de julho de 2027, muita calma, conforme exigência federal. E o comitê executivo da prefeita Olivia Chow aprovou a opção mais rápida e segura para a extensão das pistas, como um custo estimado entre 61 e 64 milhões de doletas financiados pelo Ports Toronto, enquanto ainda se debate sobre a extensão do contrato de arrendamento do aeroporto. Você já foi nesse aeroporto? Se eu fui, eu não lembro, cara. Cara, não gosto de viajar, então no aeroporto não gosto de avião, então o aeroporto não é uma coisa que me inspira muito a ficar vendo detalhe, não. Eu quero entrar rápido e sair mais rápido ainda. Cara, esse aeroporto é interessante, que ele fica ali numa ilha, na frente de Toronto ali. E pistinha pequena, né? Mais voo local, assim, alguns voos internacional para os Estados Unidos. Mas o interessante é quando você chega lá. Antigamente tinha uma balsa. Eles resolveram o problema, eles fizeram um túnel, velho. Você chega no aeroporto andando, debaixo do rio, embaixo do lago. Um dia que você estiver sem fazer nada, estiver passeando em Toronto, você pode atravessar lá, que é um passeio interessante. Vou nessa, vai esperar. E para fechar as notícias de Toronto, de Ontário, a falta de professores na província deve piorar em 2027, porque tá ruim, né? O aumento das aposentadorias das matrículas de aluno em Ontário está agravando a escassez de professores, especialmente em áreas como educação técnica e francês, com condições de trabalho difíceis, levando professores jovens a deixarem a profissão cedo, apesar das medidas do governo para acelerar o recrutamento e retenção. Nem em Ontário tem gente que fala francês, mas tá... Ontário é nós, mano. Ontário é nós. Quebec City, je me souviens. Vai lá, pé. Chegou a hora. Mano, agora é nós, aí. Quebec City, mano. Aqui é Quebec, mano. E uma farmácia de Thunder Bay tem 2 farmacêuticos que enfrentam audiências disciplinares pelo regulador de Ontário. 2 farmacêuticos de Fort William Medical Pharmacy em Thunder Bay, Ontário, enfrentam audiências disciplinares por supostas condutas impróprias em relação à gestão inadequada de narcóticos, falsificação de registros e dispensação, prescrição e uma autorização válida segundo a unificação do Colégio Farmacêutico de Ontário. Então a gente estava em Ontário ainda. Agora nós vamos para Quebec, ó. Falha nossa. Já engata em Quebec aí que eu vou assumir minha culpa. Baterias de lítio enviou gás tóxico sobre Montreal, mano. Semana passada foi um inferno aqui, porque em Montreal um incêndio em um container com 15 mil quilos de bateria de lítio causou preocupações sobre segurança e preocupação para emergências devido aos riscos da saúde provenientes de poluentes perigosos emitidos por essas baterias, levando especialistas e autoridades a discutir a necessidade de regulações mais rígidas e respostas adequadas para tais incidentes. E foi louco porque o container lá no porto pegou fogo e começou, quando viram que era negócio da bateria de lítio, cara, começaram a ter que evacuar as casas perto, tal, tudo. Foi bem pânico isso aí, cara, foi bem pânico. Mas deu tudo certo e vamos que vamos. Montreal 2024.
porra. Funcionários preocupados com o fechamento do aquário da cidade de Quebec durante a semana da construção. Devido a grandes obras de construção ao redor do aquário da cidade de Quebec, o local vai ficar fechado nos dias de semana até meados de dezembro por questão de segurança, gerando preocupações entre os funcionários sobre salários e horários, enquanto o sindicato critica a falta de comunicação prévia sobre a decisão. Bom, fechar a porra do... Já não tem muita coisa. Que sacanagem. Não tem nada pra fazer essa porra. Mas cancela aqui, tem uma brincadeira. Brincadeira. Mas o Partido Liberal perdeu aqui uma dessas maiores... Não perdeu ainda, vai perder uma das maiores estrelas, que é a Marois Risky, que ela vai se afastar da política em 2026. Mas que Marois Risky ela vai deixar o cargo de deputada pelo distrito de Saint-Laurent de Montreal para se dedicar aos seus filhos pequenos, enfatizando que ela equilibra a maternidade e política é possível, mas afirmando que o seu papel como mãe precisa de sua prioridade. Ela não descarta uma carreira política para os próximos 15 anos. Então, ela espera que o partido do Quebec encontre um candidato dedicado para sucedê-la. O que eu para dar um contexto aqui é que ela é muito boa, ela é uma pessoa muito incisiva. Ela foi eleita em 2018. E só que o que acontece é que ela teve o primeiro filho, que foi inseminação artificial, e ela queria ser mãe de novo. Ela conseguiu ter o segundo filho também de inseminação artificial. Só que o problema que complica é, primeiro, que ela é de Montreal e ela tem que passar 3 a 4 dias lá em Quebec. Agora os filhos dela, daqui a pouco, como o filho mais velho, vai entrar na escola. Então ela não tem como participar. Sabe que a política ela é dura nesse sentido. E para complicar um pouco mais a situação, que o marido dela também é um deputado eleito. Então, assim, são os dois que estão ausentes de casa. Então, ela é muito boa, muito competente. A Kaki deve estar contente, né? Porque vai perder alguém que pegava nos pés dela. Ela é muito competente no que ela faz. Mas, infelizmente, aí ela vai ter que fazer uma pausa na carreira política dela, justamente pelo fato dela vai ter que cuidar dos filhos dela, mas ela vai voltar. Ela disse que volta e nós estamos esperando a Marois que voltar, que ela é zica. Isso é uma coincidência? O Marois e a Pauline Marois? Não, o Marois dela é de árabe. Se você ver como que, para quem não tá vendo, o Marois dela escreve M-A-R-W-A-H, ela é de origem árabe, e a Marois que é o Marois quebecois mesmo. Ainda na Belle-Provence, caso de crime sexual do bilionário de Montreal Robert Miller é adiado para dezembro. O bilionário de 81 anos de Montreal enfrenta 21 acusações de crimes sexuais relacionados a 10 vítimas, muitas delas menores de idade, com alegações de que os crimes ocorreram entre 94 e 2016, enquanto seus advogados pedem que o julgamento seja adiado devido a sua saúde debilitada. E o Miller nega as acusações tanto no processo criminal quanto em uma ação judicial coletiva proposta. Bilionário tem que queimar. E aqui, ó, ele de novo, o campeão. Esse é o nosso campeão, nosso primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro do Quebec, ele jogou no ar a ideia de criar zonas de espera no Canadá para quem está pedindo asilo. O primeiro-ministro do Quebec, François Legault, que ele está pedindo ao governo federal do Canadá que redistribua os solicitantes de asilo pelo país e crie zonas de espera semelhantes às da França, enquanto enfrenta críticas do governo federal por usar a imigração como uma questão política. Ou seja, ele tem usado muito a imigração como questão política, e ele agora está na França, porque está tendo o sommet da francofonia, e aí ele tem sido muito criticado, e como ele está muito mal nas pesquisas, ele começa sempre a mesma coisa que ele fez em 2018, como ele conseguiu se eleger, foi atacando a questão da imigração, as questões identitárias, e agora ele falou que porque uma coisa é fato, o Quebec já fez mais do que a parte dele para receber, não aguenta mais receber, tem mais de 600 mil pessoas que estão aqui que são pedindo asilo, tudo bem, não tem condição de receber tudo isso, mas fora isso ele começou, e a próxima notícia você vai ver também que é um pouco pior ainda, que ele agora veio com essa ideia no jogo, porque tinha que ter os caras ficarem esperando lá, nem entra aqui, mano, fica esperando aí, se não der certo, já meia volta e volta pra tua área. Qual é o nome do negócio que tem lá nos Estados Unidos? Esqueci o nome do chiqueirinho que eles têm lá, cara. Enfim. Legal. E ainda no Quebec, o primeiro-ministro do Quebec diz que Ottawa deve realocar à força metade dos requerentes de asilo. Ele, de novo, o Legault
propôs redistribuir metade dos requerentes de asilo de Quebec para outras províncias do Canadá, pedindo ao governo federal que faça isso de forma obrigatória, o que gerou críticas do ministro da Imigração e Subsidiário de Árvore, Mark Miller, que considera a proposta desumana e politicamente motivada. Ué, mas tá no Canadá ainda, não tá? Ele quer deportar. Vamos dar nome aos bois. Ele falou, mano, você tá aqui, irmão? Você tá aqui dentro? Agora ninguém sabe, e ele fica jogando esses balões de ensaio, e o pessoal fala que é complicado, porque ele não reflete, ele não sabe a viabilidade, ele não sabe se respeita a Carta de Direitos e Liberdades, ele não sabe se é juridicamente possível, ele não sabe nada. Mas como ele quer falar para uma parcela da população que não conhece imigração e que tem medo, vamos dizer assim, tem medo da imigração, ele joga esses balões de ensaio e funciona. Por quê? Porque ele chega e fala assim, não, ele quer pegar o cara que já está aqui, que ele já chega lá e fala assim, não, pega os caras, põe no busão, aí ele fala, não, aí o ministro dele que está aqui tem que ficar se explicando pro jornalista, não, ele não falou que vai, a polícia não vai entrar na casa de ninguém, tirar, a gente vai tentar, tá, mas como, de que maneira, aonde, pra onde vai mandar, não, ninguém sabe de nada, mas a ideia que ele faz é essa ideia ridícula, é uma ideia de uma deportação mascarada, e por que eu falo que funciona? Porque eu fui olhar, eu acompanho o Twitter de todos os deputados da oposição que criticaram a medida dele, os comentários nos sites dos jornais que comentaram essa ideia, a esdrúxula dele, você vê muita gente de acordo com isso, cara. Isso que é o pior, funciona, as pessoas falam, mas o que tem de errado? Não, ele tem um ponto, as pessoas estão tentando, eu vi comentaristas tentando defender, não, o cara está tentando defender o indefendável, o que não se pode defender. Por quê? Porque o cara, eu falo, esse tipo de argumento, esse tipo de retórica, não tem jeito, ela encontra eco em alguns ouvidos das pessoas que têm medo da imigração. Aí quando ele fala isso, aí depois ele fala, não foi isso que eu quis dizer, mas, de novo, uma frase que eu já falei e vou repetir aqui, o problema não é o uivo do lobo, é a reação da matilha. Ele vai lá e fala, não foi bem isso que eu falei, mas ele já falou. A reação já vai estar feita. A matilha agora só vai fazer o papel dela, que é atacar e morder e arregaçar. Então, ou seja, mais vai se aproximar as eleições aqui no Quebec. De novo, a gente vai ver, eu acho que vamos ver uma tensão aumentando aí, principalmente para nós, os imigrantes. Não nós, os imigrantes, estamos aqui há muito tempo, mas para quem está querendo vir, quem tem situação mais precária, enfim, todas as outras categorias. Mas para quem não conhece imigração, a coisa vai ficar meio complicada. Mas nós estamos no Quebec. Eu vou continuar aqui no Quebec. Vou meter umas no Quebec aqui, porque é o Quebec City. Primeiro aqui, ó, mano. Vou falar, mano, uma pessoa que, mano, faz tempo que a gente não fala dela, que é uma pessoa muito importante para o nosso país, então, porque a gente não pode deixar de falar dela, é ela, a Romana Didulo, para quem não lembra dela, que se autoproclamou a rainha do Quebec, entendeu? Só que o problema é que nem eu converso muito com a minha filha sobre teoria da conspiração, complotismo, essas coisas, tudo, porque ela chegou no dia da escola falando do caso lá, eu esqueci, eu não sei o nome do cara, do Pedidou lá, o cara que fez umas orgias. O Pedidi. Aí ela veio e falou, ó pai, aí ela começou a ficar, não, eu falei, Sofia, calma, vamos ver isso aí. Você quer ter uma fonte segura? Vamos lá, vou te mostrar como se você chega a saber se é a fonte que estão te falando. Então, aí você mostrou o 4chan e o Twitter. Aí o que acontece? Quando eu falei, eu estava explicando para minha filha que enquanto essas teorias malucas estão só no nível de redes sociais, estão sendo engraçadas, não tem problema nenhum. Já falei para ela, TikTok, certas coisas na internet é como um chiclete pro olho. Você olha, passou o tempo, é que nem chiclete, acabou, você joga fora, é um chiclete pro seu olho. Só que o problema é quando essas teorias começam a ter implicações reais e tristes na vida das pessoas, porque tem um casal de quebecois que perdeu uma casa por causa da rainha completista. Então, um casal de 70 anos, eles foram enganados, eles entraram nesse culto conspiracionista de Dulu aí, e eles, porque eles falavam que estavam acompanhando ela, e eles têm uma casa, uma casa que tem terreno, tem uma cabana sucre, no valor de $1 milhão no Baixo Saint Laurent. E o que eles fizeram? Eles se recusaram a pagar as taxas municipais, porque eles falaram que a rainha do Canadá falou que pagar a taxa não precisava, porque ela tinha feito um decreto que não precisaria mais pagar. Então, por causa de $11.500 de taxas municipais, eles perderam uma casa de $1 milhão. Isso é triste, cara. Isso é realmente triste, porque você vê que as pessoas riem, a gente fala, a malucona tal do Canadá que tá viajando por aí, mas essa mulher ganha dinheiro, essa mulher
tem implicações reais na vida de pessoas, como esse casal, que infelizmente, e na reportagem, quando fez a reportagem, falando com o pessoal que conhecia lá, falou, não, cara, era um casal normal, só que eles entraram numas, todo mundo conhecia que eles entraram numas de que eles achavam que não precisava, porque ela falou. Então, muito cuidado, porque para quem acha que está no abrigo dessas teorias malucas, esse é um outro exemplo. Outra coisa, porque a gente é no Quebec City, ele fica muito esperto que assim, fraudes, de novo, que eles ficam, eu tô com a palavra cible, eles estão target, eles estão visando pessoas mais velhas, entendeu? O que acontece? Tem uma empresa que chama, olha o nome da empresa, No Problem, a empresa de tetos que chama No Problem, que é um sinônimo, na verdade, de problema. O que acontece? Os caras trocam o teto. E aí os malandrão, o que o malandrão faz? O malandrão chega, né? Ele vai lá, interessante que eles acabaram buscando pessoas, que conta na reportagem, mulheres com o nome Lizzie, porque Lizzie é um nome muito antigo, então automaticamente eles já sabiam que ia ser pessoas de uma idade mais avançada. E os caras não tinham registro nem nada. Qual que é o estratagema dos malandrão do No Problem? Eles passam um drone no seu teto, eles vêm com um drone, passa em cima da sua casa e fala assim, ó, caramba, seu teto tá zoado aqui, ó, não tá quase, você tem que... E aí eles metem aquela pressão e usam tudo aquilo que o sentimento de urgência que todo fraudador quer para tirar você do seu racional. Então, urgência. Aí eles acabam fazendo uma estimação super alta, mais caro do que precisava. E aí o que acontece? A pessoa, não, tá bom, então faz. Quando a pessoa mal fez o pagamento, na curva já sai o caminhão com as madeiras para fazer o negócio. Tipo assim, os caras estavam ali na boca do gol esperando, assim. Então, assim, os caras fazem o preço de 5 a 10 vezes acima do normal. Eles metem a pressão, sabe que é pessoas que são vulneráveis pela idade, chegam lá com o papo de que tá tudo acabando, que tá tudo no fim, e se não cuidar vai cair. E é assim que eles fazem. Então, muito cuidado com essas empresas que aqui no Quebec, a empresa chama-se No Problem, que diz que vai resolver seus problemas, mas na verdade ela vai te dar muito mais problema. E uma história good vibe, não muito good vibe, é porque aqui o Massaro que gosta de gato, né, mano? Teve um gato, velho, que ele caiu de 11 andares, velho. 11 andares. O gato caiu de 11 andares. Mas por que ele sobreviveu? Porque ele bateu numa árvore lá e a árvore foi ali, pá e tal, remugando o gato, pegando o gato de um lado pro outro. Então ele amorteceu ali a queda. Só que o problema, velho, o problema do gato que sobreviveu de 11 andares com as fraturas, não foi só as fraturas, mas foi a fatura. Porque levaram o gato para dar uma olhada no veterinário, todo mundo, quem tem bicho sabe como funciona. Então eles tiveram que pagar nada menos que 7.000 doletas, porque eles não tinham o seguro para o peludo. Então as proprietárias não tinham seguro do peludo, e todo mundo sabe que os peludos aqui custam dinheiro, por isso que esse é um dos argumentos contra minhas filhas. E aconteceu que eles estão levantando aí, tentando levantar uma vaquinha online, porque o gato acabou custando ali na urgência uma grana preta. Então, só para mencionar que para cuidar do gato numa urgência, isso pode chegar rapidamente, dependendo do estado do animal, a 10.000 doletas se você não tem o segurinho. Então, para elas ficou 7.791 que elas tiveram que pagar com as taxas do veterinário. O gato está vivo, o gato está legal, mas o bolso vai ficar meio pesado e tal. Isso aí é só para vocês terem uma ideia. E para terminar aqui com o Quebec, porque o Quebec é nós, né, mano? Eu sei que vocês gostam de quando eu falo do Quebec, Quebec é nós. O Marcelo abre até a pipoca e a cerveja. Fala, agora vou escutar. De novo, mais um caso complicado, essa galera que acredita nesses libertarianos doidos, malucos, que o cara é um cara que ele diz que ele não vai partir da casa dele, mas é um outro que ele faz parte do movimento que é cidadão soberano, que eles acham que eles são soberanos, que eles têm direito de não pagar taxas, que eles são donos de tudo e que o governo não tem direito sobre eles, e o cara não pagou as taxas dele, ele vai perder a casa dele. E o juiz condenou o cara, que chama Joel Lacroix, que vai ter que vai sair da casa dele. Então o cara tem 56 anos, ele vai perder a casa dele porque ele recusa de pagar as taxas municipais e as hipotecas, porque ele disse que não, eu sou um cidadão soberano e eu não preciso de nada, eu não sou submisso a
as leis do Quebec, mas ele acabou aprendendo da pior maneira. Que sim, vai entrar nessas... Porque tem os caras dessa parada aí são Freemen of the Land. Eles falam, não, mano. Aqui é nós, velho. Não tem nada não. Então, não tem nada não. Continua fazendo vídeo no YouTube e seguindo esses especialistas de meia boca, que é nisso aí que dá. Mas terminei com o Quebec. É isso aí. Era isso. Barbaridade. O que? A gente fecha as notícias de Ontário e Quebec e a gente segue para nossa última parte de notícias com as Atlânticas. Então, segura aí. Vai pegar um cafezinho que a gente já volta. Newfoundland and Labrador, come home. Então, chegando aqui em Newfoundland e Labrador, a primeira notícia é que centenas marcam o Dia Nacional da Verdade e Reconciliação em St. John's. Cerca de 200 pessoas se reuniram em St. John's para o Dia Nacional da Verdade e Reconciliação, um evento que destacou a importância de reconhecer a história e os desafios dos povos indígenas do Canadá, promovendo aprendizado e apoio tanto de indígenas quanto não indígenas para avançar na reconciliação. St. John's, você acha que a cidade é qualquer coisa? Você é essa pessoa. E moradores de Labrador dizem que preços desumanos de alimentos forçam famílias a passar fome. Os altos custos dos alimentos em Nain, uma comunidade remota do norte de Labrador, têm deixado famílias em situação precária, com aumentos de preços de até 62% entre 2011 e 2021, apesar das tentativas do programa federal Nutrition North Canadá de subsidiar e estabilizar os preços, levando a pedidos por mais controles e alternativas como cooperativas para combater a ganância dos varejistas. Isso aí. Capitalista, comedor de criancinha. Soluções tecnológicas podem significar um futuro alimentar mais brilhante em Newfoundland. O evento Food Forward destacou o uso da tecnologia, especialmente a inteligência artificial, como solução para a segurança alimentar de Newfoundland e Labrador, enquanto especialistas enfatizam a importância das inovações tecnológicas e a colaboração coletivas para enfrentar os desafios únicos da região, como clima imprevisível e perda de terras agrícolas. Eu pus isso aqui de propósito para contrapor a notícia anterior, que o preço está alto, mas eles mandam você usar a inteligência artificial para resolver esse problema. Então é isso aí, sem mais. Um surto de sífilis foi declarado na região de Labrador-Greenfell. A região de Labrador-Greenfell em Newfoundland e Labrador enfrenta um surto de sífilis, com 19 casos reportados esse ano, superando o total da última década. E autoridades de saúde estão distribuindo preservativos e promovendo testes regulares para conter a disseminação da infecção sexualmente transmissível. Ô, pessoal, fica esperto aí, galera. Ô, mano. Cara, eu ia dizer isso. A essa altura do curso 02, cadê a porra da bandoleira? Nossa, né? Cadê a porra da bandoleira? Põe a bandoleira. E um parque nacional plantou mais de 400 mil árvores para combater os danos causados por alces. No Parque Nacional Gomorn, em Newfoundland, não existe um esforço de plantar 1 milhão de árvores para restaurar o ecossistema prejudicado pela superpopulação de alces, que consome a vegetação local, com caçadas para controle populacional e envolvimento da comunidade no plantio sendo parte da estratégia. Já caçou alce, Pé? Vai caçar alce? Já viu o tamanho daquelas desgraças, mano? Já. Te contei a história que quase me caguei uma vez andando de barraquinha? Ai, não. Cara, fomos andar de rafting lá em Quebec, né? No Parque La Jacques-Cartier. Aí tava andando ali, aí um pedaço de troço. Aí chega um pedaço lá, o cidadão tava com botinha. Tinha que descer, carregar o bote lá, sei lá, uns 10 metros e entrar na água de novo. Aí disse que colocou o barquinho dentro da água. Aí ficou o cara pra trás. Aí o pessoal do barco dizendo assim, só olhou pro cara e disse, não se mexa. Eu, por quê? Não se mexa. Aí falou, ok. Aí o barquinho parou, todo calado assim, ele, posso me mexer? Não. Aí ele disse, agora se mexa bem devagar, entra no barco e empurra. Aí disse que o cara empurrou, quando olhou pra trás, tava aquele monstro bufando atrás, velho. Nunca mais.
New Brunswick, peu un des places. Être, ici on le peut. Chama no Brunswick. E é aqui, ó, você que gosta de bicho de zumbi, uma filmagem para a série de TV de zumbi dos Estados Unidos está em andamento em St. John. A série de drama zumbi Revival, baseada em uma história de quadrinhos, está sendo filmada em St. John para NBC Universal, em parceria com a Hammond Films e a Blue Eyes Pictures, e destaca o potencial cinematográfico de New Brunswick com uma produção inteiramente canadense, visando revitalizar a indústria local de cinema. Melhor que isso, só Zumbivers. Zumbivers. Enquanto liberais verdes prometem reformas habitacionais, o Partido Conservador dizem que o sistema atual está funcionando. Julia Woodhull-Melnick e o economista Richard Sayan argumentam que, diante da piora da acessibilidade habitacional em New Brunswick e aumentos excessivos nos aluguéis, o atual governo precisa implementar um controle de aluguéis, contrariando a postura do Partido Progressista Conservador, que defende a manutenção do status quo nas políticas habitacionais. Tá fácil, viu? Tá tudo fácil. Facinho. E é de novo que o Higgs enfrenta os prós e contras de uma campanha de promessa única. O líder do Progressive Conservative, Blaine Higgs, está focando em sua campanha de reeleição na promessa singular de reduzir os impostos sobre venda harmonizada em 2 pontos. Resistindo à tendência dos outros partidos de oferecer uma vasta gama de compromissos financeiros caros, enquanto expressa preocupação sobre a viabilidade financeira dessas promessas e destaca a importância de uma gestão fiscal responsável. O Higgs sendo coerente, mas perdendo voto, porque ninguém vai prestar atenção em coerência, porque em eleição ninguém quer coerência, só quer ver pé na porta e soco na cara. Os conservadores liberais são o único partido a concorrer a uma lista completa de candidatos eleitorais. A eleição provincial de New Brunswick, que ocorrerá no dia 21 de outubro agora, contará com os partidos progressista, conservador e o liberal como os únicos a representar candidatos em todas as 49 circunscrições, enquanto outros partidos, como o Partido Verde e People Alliance e o Novo Partido Democrático, não alcançaram o número total de candidatos em comparação a eleições passadas. Então, ou seja, os caras não estão achando nem candidato, mano, para se apresentar que é eleitor. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. Chegamos na última província dessa bagaça. E ali em Nova Scotia, a notícia de que a igreja anglicana mais antiga do Canadá completou 275 anos em meio a esforços de reconciliação. A St. Paul Church, uma igreja histórica anglicana em Halifax, comemorou o seu 275º aniversário enquanto refletia sobre sua história complexa com os Mi'kmaq e trabalhando em direção à reconciliação através do suporte de iniciativas de vozes indígenas na região. Parabéns para St. Paul Church. Vamos conseguir. Os libaneses da Nova Escócia temem pela família que em caso de medidas que a violência aumenta. A Sara, que vive em Halifax há quase 10 anos, e em outros libaneses da Nova Escócia estão angustiados com a segurança de suas famílias no sul do Líbano devido aos ataques aéreos israelenses, em meio a uma ofensiva terrestre contra o Hezbollah que já causou milhares de mortos e deslocados no país. Está muito complicado isso daí, porque tem muitos canadenses que estão para lá, é verdade. E finalmente a última notícia desse país, porque o país vai acabar, a última notícia dessa semana: mais de 7 mil pessoas esperam por moradia pública nos Estados Unidos, mas uma agência diz que taxas de vagas estão melhorando. O diretor exclusivo executivo da Agência Habitacional Provincial de Nova Scotia afirmou que, embora estejam sendo feitos esforços para liberar e criar novas unidades habitacionais públicas, ainda há milhares de pessoas, incluindo muitos idosos, na lista de espera, com críticas do Tribunal de Contas sobre a lentidão do processo de ocupação de apartamentos e a falta de supervisão adequada. Aí, parou. Se a gente fecha nossas notícias do país, a gente segue para a parte mais doce deste programa.
E você sabe, Sugar Shack, cana-de-açúcar, é doce, e doce lembra a Brazilian Pastries. Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa que trabalha com esses docinhos e salgadinhos brasileiros que todo mundo adora. Então, se você tiver um evento, tiver um casamento, um aniversário, ou só quiser fazer um evento com os amigos, não deixe de conhecer a Brazilian Pastries. Eles estão aqui em Ottawa e você consegue, se você não conhece o Instagram deles, dê uma olhada no Brazilian Pastries Ottawa ou vá no site brazilianpastries.com, onde você pode conhecer muito dos produtos que eles fazem, inclusive fazer suas encomendas. Que fazendo encomenda, você não deixe de usar o código de desconto Canadá Agora 5, que nas compras sempre acima de $50, você leva 5% de desconto. E quem não quer um descontinho, né? Então, vá lá, conheça os serviços da Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual a sua boa da semana? Cara, eu não tô assistindo muita coisa não, porque eu ainda tô atrasado depois do meu verão ocupado, mas eu comecei a assistir a nova temporada do Viking Valhalla, cara, que é a série que vem depois dos Vikings, porque os Vikings foi muito legal, a série do Vikings, só que eles fizeram agora uma nova, que tá no Netflix, mano, e a mina que tem lá, mano, a Frida, velho, mano, a mina é sinistra nas facadas, nas espadadas, velho, eu gosto muito dela, e aí ela tá muito mais pé da vida agora, porque os caras pegaram o filho dela da outra vez, aí agora ela tá na pegada, mano, e ela tem o irmão dela também, que é um sinistrão também nas batalhas, assim, quem gosta de história, é muito bem feito, muito bem legal, as cenas de combate são muito legais, tem muito sangue e é isso aí que eu tô encarando. Isso aí se passa depois de Vikings, né? Depois que acaba tudo lá, são os descendentes eu esqueci o nome dos caras lá, eles vêm depois. Ficou interessante, rapaz. Não assisti essa coisa. Tem que assistir esse negócio agora. Pô, massa. Ok, bom, tá, vai pra lista. Tô com duas dicas. A primeira eu vou dar uma dica que consciência pesada. Que eu falei mal do Aquário de Quebec e eu esqueci que eu já fui lá algumas vezes e o aquário é legal. Então, se você tiver a oportunidade, vá lá, mas tem que ir no inverno, no dia mais frio do ano. Aí você vai no Aquário de Quebec. Aí você pode ver os ursos lá nadando e você tremendo os dentes enquanto os ursos estão nadando. Então vai lá na Aquário de Quebec, é uma experiência muito massa. Legal o lugarzinho. E a segunda é a minha dica vagabundagem, que eu assisti essa série essas semanas, eu tô assistindo homeopaticamente, é a Caos. Caos é uma série com o Jeff Goldblum, que é o famoso Mosca. Ele é legalzinha, cara, é legalzinha. Sim, você curte história grega? Eles pegaram a história grega, né, os deuses do Olimpo e tal, e trouxeram pra modernidade. Então os caras ainda estão morando no Olympus, assim, é como se todo o mundo fosse a Grécia. Então só se passa na Grécia, só existem deuses do Olimpo, e os caras refletindo um pouco essa parada, ó. Então é legalzinho, eu recomendo, é massa, é divertido, não tem nada muito profundo, parece que vai ter uma segunda temporada. A primeira temporada terminou de maneira inesperada pra mim. Mas foi legal. Vale o tempo, assim, pra matar. É meio devagar às vezes, mas é bacaninho. E, como sempre, a gente sempre deixa a dica: doe sangue. Doar sangue é um dever de todo mundo. Então, e não custa nada. Muito pelo contrário, é gratuito e você ainda tá salvando vidas. Então, esteja você no Canadá, no Brasil, na Irlanda, em Luxemburgo, na Grécia, na Itália, nos Estados Unidos, qualquer lugar, procure um lugar que você pode doar sangue. No Brasil, você sabe, tem os Hemocentro, aqui no Canadá tem o blood.ca. Então vai lá, cumpra seu dever, faça a doação de sangue e ajude a salvar vidas. Eu notei que eu não coloquei ninguém com o Bravo Champion. Será que tem alguém essa semana? Agora voou, né? Agora tanta coisa a gente falou que eu... Tanta coisa. Eu só consigo lembrar do cara de No Problem lá dos telhados, né? Esse é Bravo Champion mesmo. Os caras do No Problem é sacanagem. Ainda roubar, pô, tá abusando dos pobres dos velhinhos, cara. É sacanagem. Lá, velho, não pode. Isso aí. Então o Bravo de semana vai pro No Problem, esse bando de safado roubando dinheiro dos pobres dos velhinhos, esse papo de fazer reforma de apartamento, de prédio. A gente quer agradecer sempre a contribuição de todo mundo, a participação de todo mundo que acompanha o nosso trabalho, que participa, que manda mensagem, que está sempre interagindo, ou que está simplesmente só compartilhando com todo mundo. Sua contribuição é sempre muito bem-vinda. E você tem alguma coisa a dizer, Pé? Não, só queria deixar aqui que o Y, que é uma gente boa, Y Moura, a gente
sempre conversa, sempre troca ele mandou um comentário lá no Zap, ele falou que no último episódio que a gente tinha falado sobre a galera que tá vindo pro Canadá de maneira ilegal para entrar nos Estados Unidos ilegalmente também, ele falou que pelo visto tem até serviços da galera que estão certos da impunidade que estão oferecendo isso. Ele achou um post lá segundo ele, no submundo do Reddit lá, tipo, a galera explicando, mano, quer vir pro Canadá depois ir pros States, mano, vai com nós, quer dizer, o negócio aqui até propaganda tem no negócio. Muito bom, valeu, Evson. Isso, por que eu falei Evson? Tô louco, velho. Agradecendo também a todo mundo que tá no YouTube, que tá nos acompanhando lá, tem o seu Edson Lima, o Rodrigo EA, e mais todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Valeu mesmo, moçada, continue acompanhando a gente. E o pessoal que também sempre interage com a gente nas redes sociais, que ninguém consegue acessar, porque outro tá bloqueado no Canadá, outro bloqueado no Brasil. Então é muito bom conversar com vocês. Deu, né, Pé? Deu, mano. Então, pessoas, uma excelente semana para todo mundo. Espero que vocês tenham mais um bom final de semana. E a gente se vê semana que vem. Parou. Tchau. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.